Fala, fiel, tranquilo? Quinta-feira agitada e conturbada no nosso Corinthians. Todo mundo já sabe, Memphis Depay não se reapresentou na quarta-feira, dia que o elenco se reapresentou para se preparar aí para o confronto contra o Bragantino. Não deu satisfação, preocupou até agora a diretoria, Fabinho Soldado e também o elenco do Timão. Ele voltou hoje, quinta-feira, ao treino do Corinthians. Vitória Leite trazendo todas as informações e também dos recuperados aí do elenco do Timão, departamento médico e bastidores fervendo do nosso Corinthians. Informações atualizadas de Memphis Depay, direto lá do CT do Timão. Vamos acompanhar agora com a Vitória Leite e outras notícias aqui também do nosso Corinthians. Se inscreva, aquele like de sempre que ajuda a gente demais, só clicar no joinha aqui de baixo. Eu sou o Luan. Bora pro vídeo. Era pra ser semanas tranquilas, né? Semana aí de retorno, de recuperação de jogadores. A gente começou falando sobre quando o Corinthians se reapresentou, de que Yuri Alberto tinha uma boa notícia, porque o Yuri poderia ficar pronto antes do esperado por conta da lesão na coluna, enfim. Mas esses últimos dias aí que antecedem o retorno ao Campeonato Brasileiro têm sido bastante movimentados nos bastidores do Corinthians. Então, no começo da semana a gente trouxe uma situação de atraso de salários, né, em que o Corinthians já sabia que lidaria com esse atraso, pelo menos com relação ao dia que deveria pagar, que seria no dia 7 de julho, na segunda-feira, mas os salários foram quitados já na terça-feira. Salários, premiações e luvas são coisas diferentes, então ainda há pendências por premiações, por luvas, direitos de imagem só vão vencer no finalzinho do mês, então ainda não foram pagos, mas os salários foram quitados já na terça-feira. Acontece que, ao mesmo tempo, Memphis Depay não apareceu no treino dessa quarta-feira. A gente teve um feriado estadual nessa quarta-feira em São Paulo, né, 9 de julho, Revolução Constitucionalista, mas para o Corinthians não foi feriado coisa nenhuma. O elenco se reapresentou, quarta-feira treinou normalmente, na terça-feira aí sim receberam folga, tinha tido folga na terça e na quinta passada, e o Memphis não se reapresentou na quarta-feira, então, como todo o restante do elenco. O que a gente soube foi no finalzinho do dia de ontem, na noite, aliás, né, já era por volta de 10h30 da noite, o colega jornalista Pedro Ramiro foi quem deu a informação de que o Memphis não teria vindo ao treino. A gente logo conseguiu confirmar isso, de que ele não apareceu, e também não deu satisfação, pelo menos a membros da diretoria. Aí a comissão técnica chegou hoje cedo, tudo programado, até há pouco tempo não tinha informação se o Memphis treinaria ou não. Ele chegou aqui por volta das 9h20 da manhã, então se reapresentou no horário, às 11 da manhã começa a atividade no gramado. Ainda assim, acabamos também de presenciar a chegada do diretor jurídico Leonardo Pantaleão, que também estaria reunido para conversar com o jogador, para entender o que aconteceu e até entender os próximos passos, né? É errado a gente falar ainda que o Memphis não joga mais no Corinthians ou está se caminhando para isso. Mas a gente pode dizer sim que o ambiente é conturbado nesse momento, e a gente já vinha aí trazendo notícias dessa relação Memphis e bastidores do Corinthians, né? Principalmente depois da saída de Augusto Melo, também gera aquela situação de o próprio presidente que o trouxe já não está mais no Corinthians, aí atraso de premiações, ele não se reapresentou, ameaçou não se reapresentar junto com o clube por conta de uma dívida que o Corinthians tinha com ele, de atrasos também. Nessa terça-feira, entre terça e quarta-feira, o Corinthians também fez o pagamento da empresa que faz a segurança privada do jogador, que é um acordo, né, que vinha em contrato do jogador com o Corinthians. Esse também estava atrasado, esse pagamento, mas o Corinthians quitou. Então, essa questão de desacertos, podemos dizer assim, financeiros, estariam incomodando também o jogador. A gente não pode cravar que foi por isso que ele não apareceu no treino. Isso está sendo discutido ali ainda, então a gente está tentando trazer em tempo real o que está acontecendo, mas o que a gente pode trazer é que Memphis está no CT. Memphis vai estar no gramado às 11 da manhã, daqui a 10 minutos, também não sei dizer para vocês. Estou tentando confirmar isso, mas há pouco me responderam que estavam reunidos conversando para entender o que tinha acontecido. Muito obrigado, Vitória Leite, ao vivo, trazendo informações do Corinthians lá em frente ao CT do Timão. Bom dia, bom trabalho por aí, Vitória. Bom dia, amigo, bom trabalho pra gente. Professor Celso Zelt. Que situação, né? Quando o combinado não é cumprido, fica essa situação, porque o cara não aparece no treino, não dá satisfação, você fica até com medo de perguntar por que ele não apareceu, porque ele pode responder, né? E na hora que ele responder, fica pior do que se ele não tivesse respondido. Só respinga uma situação de desmando no Corinthians. Não sabe quem manda, até quando manda, quem no futuro mandará. Você imagina trabalhar num lugar assim.
Então é o que está acontecendo. Tudo isso é consequência, não é causa. Eu acho que em todos os casos, tudo que é combinado tem que ser cumprido. E ele tem que cobrar quem está lá na vez, na hora. É que você falou, não sabe quem manda, quem não manda, tarará. Agora, se o cara não recebeu em dia, seja o Memphis ou os outros jogadores ou os funcionários, etc e tal, eles têm que cobrar quem está lá. Sabe qual é a crise? É aquela velha coisa que você está, sei lá, na empresa de telefonia, você está lá ligando que você está com problema e a pessoa, mas não sou eu que resolvo, mas você que está aí agora. Alguém tem que responder para mim. Sabe qual é a crise maior do Corinthians? É de credibilidade interna. Então acaba respingando. Toda hora a gente discute, né? Até que ponto os problemas da política interna refletem no campo. Claro que vão refletir no campo. O cara é um dos principais jogadores do elenco, não aparece para treinar. E o clube também não tem moral para cobrar publicamente. Agora tem essa reunião aí com o advogado, né, com o Pantaleão lá. Alguma coisa deve ser decidida, mas aí já veio a público, já fez barulho, já estamos falando sobre isso. Mas eu vejo que um erro não justifica o outro, prof. O Memphis tem todo o direito de cobrar e até de ir na justiça atrás dessa dívida. Isso daí é direito de todo trabalhador. Mas levar isso para retaliar o clube, olha, eu faltei aqui, não vou justificar para eles perceberem que eu estou incomodado com a situação. Aí já envolve uma situação maior, porque torna um ambiente que já está tenso ainda mais conturbado. E até eu defendo sempre, quando os jogadores organizam greve, paralisação por falta de atraso, porque é isso, é mobilização coletiva, todo mundo no mesmo barco. Mas quando um jogador resolve ali ir por esse caminho, ainda mais um jogador como Memphis, liderança, referência, é um caminho que não leva a resolução, que leva a uma relação ainda mais tensa entre as partes. Não garante que não leva a resolução. O cara está reclamando, é uma forma dele de reclamar. Eu entendo, Abel, mas essa maneira, quando é isolada, individual, ainda mais de uma figura como Memphis, acaba criando... Porque tem outro jogador que... O Corinthians teve atraso salarial, já foi quitado. Não, aqui no caso dele ainda tem premiação. Tem premiação. Ele o Corinthians decidiu tratá-lo como um jogador diferente, né? Então o contrato dele é muito diferente dos outros. Tem coisas peculiares. Envolve outras coisas. Paga a segurança de quantos ali? Exato. Quantos tem o segurança pago pelo Corinthians? Empresa. Mas eu vejo que ao ir por esse caminho, ele até cria ali com o torcedor. O torcedor fala, a gente já está numa situação complicada. Ainda tem a situação do Memphis, eu vejo que ele pode escolher um caminho mais objetivo e até, se faltou de treino, olha, eu faltei por isso, porque estou incomodado ou tenho um problema de segurança, vocês não estão pagando os caras que deveriam me ajudar e me prestar ali um auxílio para ir para o treinamento. Então, que se justifique pelo menos. Eu não perguntava por que faltou, não. Eu me mancava, mas é isso, pagava o que devia. Mas, prof, mas por outro lado também, o clube dá brecha para que esse tipo de situação... É um vácuo de poder. O vácuo de poder dá nisso aí. E permite isso, mas acho que o Memphis também precisa entender que é isso. No futebol, cobrar salário é um direito como em qualquer outro lugar. Mas quando você gera um prejuízo para a equipe e para o time, isso daí tem um peso que bate no torcedor. E o torcedor que reverencia o Memphis... Não, mas eu fico pensando... Se você não está revertendo as coisas. Não. Quem está gerando prejuízo é quem não está pagando. Não, Abel, a resposta... Não é quem não foi porque não recebeu. Lógico. Quem está gerando prejuízo é quem não está cumprindo... A resposta dessa pergunta aí é fácil. Como o Corinthians tem que agir na crise com o Memphis? Tem que pagar o que combinou. Não só para o Memphis. Para os jogadores, para os funcionários, para as jogadoras, para todo mundo. É o clube que está gerando prejuízo. Não deixa via público isso aí, porque isso é péssimo para a imagem do clube, péssimo. Na outra administração, fiz uma pergunta no Bola da Vez para o Duílio, ele ficou cabreiro, que eu falei assim, o que está sendo feito para que o nome do Corinthians não apareça toda hora na mídia como devedor de bobagem? Porque a mídia que fala, como se fosse só a mídia o problema. O problema é que prometem coisas que não pagam. Se cumprir os compromissos, ninguém ia estar aqui falando nada. Então. Mas o grande responsável é o Corinthians, não tenho dúvida disso. É isso. Mas o Memphis é um cara...
ele já teve um choque de realidade do que é o futebol brasileiro, ainda mais do que é o Corinthians depois de situação de impeachment, cai o presidente, ele já se ligou o terreno em que ele está pisando. Mas eu só não vejo esse tipo de medida, quando um jogador faltou ao treino e não sabe por que, não justificou, só joga mais gasolina na fogueira e deixa as coisas mais complicadas. O Memphis chegou no limite dele? Pô, então vai à justiça, vai rescindir de forma unilateral. Eu defendo plenamente que se faça isso. Tem que entrar na fila. De repente ele não quer ainda chegar a esse limite. De repente ele quer continuar, mas quer receber. Marcar uma posição. A gente ainda não sabe, né, as razões pelas quais ele, enfim, fez ele faltar ao treino. Tudo que a gente está falando aqui pode sim ter influência, né? Acho que nenhum trabalhador, acho que ele tem que respeitar o direito dele ficar incomodado e a maneira como ele entende que tem que agir, assim. Acho que ninguém trabalha por gratidão, né? Gratidão, infelizmente, não coloca as coisas à mesa ali. Então, acho que ele está no direito dele se, de fato, a falta ao treino foi por conta da insatisfação, dos atrasos, enfim. A grande verdade é que nenhum jogadora, funcionária tem que pagar pela crise política do clube, né? Isso é uma questão que, assim, não deveria, de fato, influenciar na performance dos seus funcionários. E vai influenciar, não tem como, já está influenciando. E o Corinthians está numa situação... O errado é que isso, infelizmente, está acontecendo agora no Corinthians, mas já aconteceu várias vezes no Corinthians, há muitos anos, há décadas, e praticamente em quase todos os clubes do Brasil. Isso virou quase que uma cultura, uma tradição, como se fosse algo normal, você combinar, você assinar, você ter um acordo com um atleta, com um funcionário do clube e depois não cumprir. Isso vira, não é? Estou errado? Paciência, Abel, calma. E as pessoas normalizam o que não é normal. Mas, Abel, o Corinthians está numa situação que é peculiar, uma situação de exceção. O presidente foi afastado. Mas tem outro lá no lugar dele. Então, tem um outro no lugar dele que não negociou nesses termos e que está tentando... Eu sei que é responsabilidade da instituição, não é do CPF que está ocupando a cadeira. Mas... o Stabile está tentando, nesse momento, onde tem dinheiro, como estão as contas, tentando se situar e saber o que vai poder ser honrado. E é um momento de... o caminho, para mim, é de jogadores conversarem e falar, tá bom, a gente entende, o Augusto Melo não está mais, mas o que essa diretoria se compromete com a gente? Quando vai resolver, quais são os prazos e agora o que vão cobrar do Stabile e não do Augusto Melo. E aí se caminhar para uma resolução. Agora, ir para esse caminho de tensionar ainda mais, eu vejo que é improdutivo até para o próprio Memphis, porque ele faltar de treino não garante que ele vai ser pago no dia seguinte. Porque depende de fluxo de caixa, se tem dinheiro ou não para pagar, de execução de processo na justiça. Então é algo muito mais complexo. Precisa treinar para estar bem para jogar, né? Porque eu não acredito também... Mas para jogar bem, cabeça boa, você tem que receber. Não tenho dúvida, mas eu não creio que a diretoria provisória do Corinthians esteja ali de birra. A gente não paga porque não quer. Os caras estão tentando dar um jeito mínimo na situação e acredito que não vai ser do dia para a noite. Obrigado. É fiel. A mídia se aproveita, né? Porque qual clube no Brasil hoje não vive essa cultura daquilo que é combinado, daquilo que está no papel e simplesmente não cumpre, né? O Corinthians, tudo bem, pode estar no topo disso aí, mas a gente vê equipes como Galo, São Paulo, tudo na crise financeira, devendo meio mundo, um monte de coisa ruim acontecendo, mas é o Corinthians que vende notícia. Tá errado? Tá errado. O clube tá errado, Augusto Melo tá errado, o contrato que deram pro Memphis, os benefícios que deram pro Memphis na situação que a gente enfrenta, e não é de agora, é desde a época que ele chegou, desde a época que ele foi contratado. Ajudou naquela reta final do Brasileirão a não cair, na minha opção, crucial na mudança que o time teve, na arrancada que o Yuri Alberto teve, na confiança que ele retomou, ajudou em números, em gols, em participação em gols com assistência. Mas a gente sabe que a realidade do Corinthians, infelizmente, não é essa. A minha opinião era que, para mim, não tá valendo mais ter o Memphis no elenco do Corinthians, principalmente questão de valores. Agora, eu sei que a diretoria não tá pagando porque não quer, não tá pagando porque não tem dinheiro.
Isso não é de agora, isso é de muito tempo atrás, já vem acontecendo há muito tempo. Enquanto esses aí que estão no poder do Corinthians, essa corja, essa ratazana, Corinthians infelizmente vai ser piada, vai ser capa de jornal com polêmicas, com situações envolvendo polícia, infelizmente brigando sempre no meio da tabela, e olhe lá se a gente não conseguir mudar essa situação, principalmente naqueles que estão no comando do nosso time, porque não estão nem aí pro Corinthians, e você sabe disso, né, fiel? É tempo atrás de tempo enganando o torcedor, tirando o que é deles, que é o que importa pra eles, e o Corinthians que se lasque. Agora, tá errado em não pagar o Memphis? O Memphis totalmente errado. O Corinthians tá errado, o Memphis tá no direito dele de cobrar, de ir na justiça, de rescindir se ele quiser, mas agora a atitude do Memphis, eu também não concordo. Ele sendo líder, ele sendo referência, ele tendo uma mídia mundial, ele sabendo a situação que o clube está. E a gente sabe que esse é o perfil do Memphis. Ele não pensa no elenco, muitas vezes não pensa no Corinthians, pensa no dele. E é o perfil do jogador. E infelizmente a gente arca com isso, porque a diretoria é omissa, a diretoria não está conseguindo resolver os problemas. E como eu disse, não é de hoje, é Augusto Melo, é do Willio, é André Sanches principalmente. E a gente vê essa crise toda estourando, pipoca atrás de pipoca, é sempre uma pipoca estourando aí e o Corinthians se lascando. Agora o Memphis tomar essa atitude, concordo com esse rapaz aí, não vai resolver. Não é de um dia pro outro, por ele ter faltado, não ter dado justificativa, vai aparecer dinheiro na conta do Corinthians. Chega, vai nos bastidores, não polemiza mais ainda a imagem do clube, não dá ainda mais cartas para essa mídia, infelizmente suja, e a gente quer trazer notícia boa, mas só notícia ruim, infelizmente não tem jeito. Infelizmente eles vão falar o que tem aí para falar. O Corinthians não tá jogando, o Corinthians é toda hora capa de crise política, de crise policial, de crise financeira. Agora o Memphis fazer isso, pra mim, não resolve em nada. Senta, conversa, não tô feliz, quero sair. Não quero sair, mas quero que se resolva. O que vocês vão conseguir resolver? Vai conseguir me pagar em dia? Não vai conseguir arcar? O que a gente pode fazer? E vai lá nos bastidores, vai lá de forma fechada, vai lá de forma que não traga toda essa bomba da maneira que ele fez. A minha opinião é essa. Tem direito de cobrar, tem direito de estar insatisfeito, mas faltar no treino, não justificar, dar ibope pra mídia e ainda a imagem que ele passa pro elenco, deixa sua opinião aí nos comentários, o que você pensa sobre isso. Concorda com o Memphis? Não concorda? Memphis tá errado? Qual é o papel da diretoria? Aí o que ela pode fazer, deveria fazer? Você acha que Memphis deve ficar? Já não é momento mais de arcar com todo o custo que ele traz, e também a gente vê que os números em campo caiu. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal, ative o sininho, coloca a opção todas para o YouTube te avisar sempre de novos vídeos aqui, senão você não vai receber os nossos vídeos, pra você ficar por dentro aí de tudo do Coringão, todos os dias, 2, 3, 4, às vezes 5 vídeos aqui no canal. Meu nome é Luan, até o próximo vídeo, vai Corinthians!